E hoje a gente dá início ao nosso quadro Papo de Arquiteto, uma iniciativa da Enermat Iluminação que visa mostrar um pouquinho dos bastidores da arquitetura aqui de Sinop de uma forma diferente, aproveitando todo esse espaço da Enermat Iluminação, cozinhando. E hoje, estreando o nosso quadro, recebemos os arquitetos João Pedro Pavese e Camila Pavese. Sejam muito bem-vindos. Olá, obrigado, Olá, tudo bem? Tudo bem? Hoje a nossa receita é especial, né? É. Especial. O que vocês prepararam? É uma lasanha com ragu de linguiça. Mas eu acho que o que é mais especial é a gente fazer a massa fresca. Certo. E esse quadro, ele tem um pouquinho a ver com um pouquinho da trajetória de vocês, a inspiração, né, as experiências. Então, nesse bate-papo de hoje, nós vamos conversando e eu vou conhecendo um pouquinho de vocês. Isso aí. Pode ser? Combinado. Bora lá? Bora Então lá. vamos começar. Vamos lá. Vem cá, vocês mandam bem mesmo na cozinha ou na arquitetura? Nos dois. Ah, boa resposta, gostei. Nossa, veio com a autoestima lá em cima, né? Mas tem Pessoa. hora que a comida a gente erra. Na arquitetura jamais. Não pode. Não, enquanto vocês preparam a receita aí, vamos conhecendo um pouquinho da trajetória de vocês na profissão. Como é que foi a escolha da arquitetura na vida de vocês? Olha, eu queria ter uma história bonita para te contar, inspiradora, porque tava na alma, o chamado da alma, mas não tem nada disso para falar não. Chegou a hora de fazer vestibular, eu não sabia o que fazer. Imagina, eu tinha 16, 17 anos, o que você sabe da vida? Nada. E tinha que fazer aquela pressão, tem que pensar em alguma coisa, e eu queria fazer 1000 coisas. Dessas 1000 coisas eu resolvi fazer arquitetura porque meu pai é engenheiro civil, então a gente cresceu um pouquinho com ele. Um pouquinho não, né? Nas obras, né? Muito. E tudo mais. A arquitetura e engenharia são completamente diferentes, tá? Acho importante falar. Então eu prestei em algumas faculdades de arquitetura e em outras faculdades de engenharia civil. Não fazia ideia do que ia encontrar lá na frente, né? Aí fui, com a cara e com a coragem. Então teve um pouquinho da influência do papai aí, não? É, mais ou menos assim, né? Fui porque eu achei que eu sabia alguma coisa, sabia nada. E como tem sido a sua experiência? Amor e ódio. Ah, um amor e ódio. Amor e com a ódio profissão. com a arquitetura. E Amor você, e ódio. João? Eu fui estudar fora, Camila já fazia faculdade, estava terminando a faculdade, eu acompanhei todo o processo, né, de sofrimento de uma faculdade de arquitetura, que não é fácil. E eu acho que aquilo estava na minha cabeça desde criança, até porque a gente cresceu, como a Camila falou, com o nosso pai, eu brincava em obra. E foi uma coisa automática, assim, eu entrei direto, ela falava para eu não fazer, eu prestei arquitetura e relações internacionais. Passei em arquitetura e fui. Era o seu destino, E então. foi. Não teve Foi a vida. Então, ela disse amor e ódio, você disse sofrimento. Por quê? Não, é o curso. Contextualiza isso O pra curso mim. é um curso bem pesado, pelo menos o que nós fizemos, né? Era um curso integral, foram 5 anos, muito puxado, eram 10 matérias, então eram 10 trabalhos, 10 provas. Então, por isso que eu falo, não é um curso fácil, né? Antigamente, quando a grade era bem complexa, hoje eu não sei mais como tá. Bom, começando a receita agora, vamos fazer a massa. Isso. Tem 10 ovos aqui, né? É pra 10 ter. ovos. 10 ovos. A gente costuma usar um ovo para cada 100 gramas de farinha. Essa receita veio de alguma inspiração, da família? De programa, de assistir TV, de internet, de Veio família. do Jamie Oliver. Também. Não, dele era um pouco diferente ainda. É porque assim, a gente gosta muito de cozinhar. Desde a época da faculdade, a gente começou a assistir programas de culinária e testar tudo que a gente via no programa. Então comer é muito importante para nós, para nossa família. Tudo na nossa vida é muito familiar. Então assim, desde a profissão, desde o que a gente cozinha, para os lugares que a gente escolhe ir. Então, aí a culinária foi entrando na nossa vida e a gente vai testando as coisas. Vai testando, vou viajar para tal lugar, quero comer naquele restaurante, experimentar a comida daquele chefe, porque já assisti documentários daquele chefe, palestras daquele chefe, tenho livros daquele chefe, e assim a gente vai tentando. E sempre modificando pro nosso jeito.
Assim sabe? como na A gente arquitetura. gosta de comer. A gente né? gosta, a gente gosta de comer e a gente também gosta de beber um bom vinho. Vocês acham que tem alguma conexão com a profissão de vocês? Totalmente, também? Por quê? totalmente. A arquitetura é muito sensorial. Muito sensorial. E assim, eu já fui professora também, aqui em Sinop, no curso de arquitetura. E eu costumava falar muito para os meus alunos que o arquiteto, ele tem um poder nas mãos gigantesco, que não faz ideia. Eu tenho o poder de transformar um ambiente para o bem ou para o mal. Eu tenho o poder, através do meu projeto, das decisões arquitetônicas que eu tomo, de te deixar triste ou te deixar feliz. A gente está numa loja de iluminação, que por sinal nós que fizemos, obrigada de nada. E a iluminação, eu acho ela sensacional quando bem utilizada, porque ela atua diretamente no ciclo circadiano da pessoa. Você fica triste, fica feliz, seu corpo funciona direito, você produz melhor, você relaxa. São informações que, às vezes, eu vejo que estão se perdendo na velocidade que as coisas acontecem hoje. Sou muito grata à arquitetura, porque ela me ensina sempre a ser muito sensível em relação às coisas, em relação à vida, em relação às pessoas. Mas eu tenho muita dificuldade com a arquitetura, porque o meu trabalho só dá certo se o cliente confia em mim. E a gente vem numa fase que o cliente não confia tanto por vários motivos. Porque ele não quer investir demais, porque o orçamento é isso, porque é aquilo. Qual o maior desafio hoje para o profissional que trabalha nessa área? São vários desafios. Primeiro, vamos começar. Eu acho que o profissional que trabalha nessa área, a obrigação dele ter um conhecimento técnico, assim, fenomenal. Isso para mim e não acontece muito, tá? Depois disso, você tem que ter uma capacidade de comunicação e de venda extremamente grande, porque você está vendendo algo que não existe. Não existe. Eu vendo um papel, um 3D, sabe? Como que uma pessoa vai colocar, sei lá, 2 milhões, 3 milhões num papel sem ter algo palpável? Depois disso, a gente concebe o projeto. Não é palpável. Para ele virar, para ele se concretizar, quantas pessoas você acha que passam nesse processo? Para tornar aquilo realidade. João, o que é ser arquiteto para você? Nunca pensei sobre isso. O que seria? Há quanto tempo você trabalha na área? Ai, 13 anos. 13 anos. 13 anos, mas eu nunca tinha pensado. Acho que ninguém nunca me fez essa pergunta. Eu acho que são desafios. Ser arquiteto é você se desafiar constantemente, porque, como a Camila falou, a internet deixa o cliente ter acesso a tudo. Então, você tem que sempre inovar, sempre pensar na qualidade espacial, de como ele vai viver lá dentro. Você precisa se desafiar a ser melhor todo dia, a ser melhor em cada projeto. Dando continuidade assim na história de vocês lembram do primeiro projeto que vocês assinaram? Como foi essa experiência? O primeiro projeto que eu fiz que foi executado foi um prédio para minha tia, para o meu tio. Então, tinham 2 apartamentos em cima, embaixo uma sala comercial para alugar. Foi um projeto ok, um projeto padrão. O que me faz feliz? Mostrar toda a minha capacidade, como você estudou. O que te faz feliz profissionalmente? Lógico, a gente quer ganhar, a gente quer ter relevância e tudo mais, mas eu quero mostrar do que eu sou capaz. E até hoje, eu tenho 20 anos de formada, até hoje eu quero fazer isso. E hoje eu estou num período da minha vida profissional que eu sinto muita dificuldade em fazer isso. Muita dificuldade, muito empecilho. A gente chega uma hora assim que você cansa um pouco, você se pergunta, será? Mas será que, né? Será? Mas tem que ir, gente. Porque a vida É a luta diária. é a luta diária. Apesar de todos esses percalços, né, na profissão, o que realiza vocês depois de um projeto executado? O brilho no olhar do cliente. A felicidade do E cliente. ver que a gente tinha razão. Que vocês tinham razão, né? Sempre, graças a Deus. Porque chegam para você projeto inusitado, inspirações Não, malucas. porque não é isso. A razão que eu falo é nas decisões arquitetônicas e na concepção arquitetônica. Muitas vezes o cliente, não, mas isso não vai dar certo, ou isso não vai funcionar, e nananana, mas vai funcionar, vai dar certo. A dúvida, né? É A a dúvida que o dúvida. cliente tem. Essa dúvida que o cliente tem, como vocês lidam com tudo isso? Assim, sentam, conversam, é difícil, é fácil? A gente analisa, né? Vamos ver qual que é o impacto que isso vai trazer. Foi um impacto muito grande,
e o cliente de fato não quer arredar o pé, como está acontecendo agora em um projeto, a gente bate um termo De alteração, que a responsabilidade é do cliente, que nós não concordamos, antes a gente não fazia isso. E beleza. Mas, de todas as formas, a gente tenta convencer, mostrar o caminho, a direção, explicar. E nesse meio tempo a gente precisa lembrar também que a obra não é nossa. É dele. O sonho não é o nosso, é o dele. Então a gente precisa alinhar também as Exato, nossas como lidar expectativas com isso, né? com isso. Porque às vezes pode ser uma Exatamente. frustração nossa e não do cliente. Então a gente precisa analisar esses dois lados assim também. Agora, uma curiosidade, vocês chegam na casa de alguém assim, vocês observam, né? Não, de jeito nenhum. Agora, quando eu sou paga para reparar, para sugerir alguma coisa, quando de fato o cliente, não, vem cá, vamos, o que dá para melhorar aqui? Olha, dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo e tal. Mas se eu não sou paga, eu não reparo, não. Certo, é uma questão de ética também. Eu acho, é pessoal, entendeu? Eu tenho muito respeito pela história das pessoas, pela luta das pessoas, pelo que as pessoas têm. Por exemplo, eu acho assim, tem muitas coisas que eu não gosto como arquiteta e nem como pessoa. Camila, acho cafona, acho brega. Mas, por exemplo, eu não vou chegar no meu Instagram e falar, ai meu Deus, isso é brega. Eu já fui assim, hoje eu não sou mais, pra mim não faz sentido. Porque você chegou a aprender com talvez uma observação mal colocada. Ah, muito. Como lidar com essa sensação? Muito. A minha vida é cuspir pra cima e cair na cara. Lembrando que nós somos humanos, que a gente erra, não dá pra voltar atrás e mudar isso. Mas dá pra gente avaliar, mudar a nossa postura dali pra frente. E entender, gente, ninguém é perfeito, pelo amor de Deus. Não existe isso. Às vezes tá às vezes o que é brega, o que é Esse é cafona, é o sonho dela, é aquilo lá. Aí você imagina, você chega e fala alguma coisa. Aí você quebra, né? Exatamente. É triste. É o triste, sonho. sabe? Você tem que ter respeito pela história da pessoa. Ah, tem um móvel lá que, nossa, a gente não gosta, mas o cliente gosta, o cliente ama, ele quer aproveitar aquilo lá. Se de fato aquele móvel tem um significado, uma importância, a gente vai dar um jeito de usar, a gente vai aproveitar, a gente vai honrar e a gente vai respeitar o que é do outro. Entendeu? É verdade. O que é do outro é muito importante. É muito importante. Quais são as maiores inspirações para vocês como profissional? Eu gosto de fazer projeto pensando que as pessoas vão ser felizes ali dentro. Tinha um restaurante aqui em Sinop que chamava Pazô. Pazô. O Pazô foi eu que fiz a parte de interiores, a arquitetura não era minha, o João ainda estava na faculdade. Estava terminando a faculdade. E o Pazô foi muito importante na minha vida, porque eu consegui colocar muitas soluções de luminotécnica na época, e o Pazô tem um significado muito forte para mim. Porque, primeiro pelo cliente, que eu tenho um carinho gigantesco pelo seu Cédio Pazolini, assim, pela família dele. Ele acreditou muito em mim e no que eu estava fazendo. Então eu queria fazer algo para que as pessoas, a vida das pessoas acontecesse ali dentro, com amor, com dedicação, com proteção, sabe? Com tudo que eu tenho dentro de mim, que você pode acreditar ou não, mas que faz parte de mim. Então isso me deixa assim muito emocionada. É por isso que eu falo a relação de amor e ódio com a arquitetura, porque eu amo, mas me irrita. É tipo um casamento, sabe? Eu amo, mas me irrita às vezes. Você, João, tem alguma história assim que te marcou também, junto com a sua irmã? Eu acho que praticamente a mesma coisa, porque na época do Pazô eu estava me formando, então a gente já participava dos processos, mesmo à distância a gente viveu tudo isso. E realmente o Pazô foi o diferencial da carreira, vamos falar assim, né? Um boom bem grande. E você está falando que você voltou no tempo, o seu olhinho até brilhou. Brilhou, fazia tempo que meu olho não brilhava, tá, gente? Vocês voltaram um pouquinho no tempo, o que vocês viram que mudou de lá para cá na arquitetura? Material, tecnologia, o LED, o próprio LED. Acabamento. Revolucionou o mercado. A arquitetura é extremamente tecnológica, não tem como você falar de arquitetura e querer ficar lá no passado, mas o que eu penso a gente precisa sempre olhar para o passado e honrar o passado, né, para crescer no futuro, trazer lá o que a gente conheceu
e aplicar com as novas tecnologias para você ter um resultado de fato moderno. Em 2011, 12, por ali, eu fui entrar na faculdade. Eu queria, na minha cabeça, fazer engenharia. Engenharia civil. Aí o meu pai, por algum acaso, você apareceu na televisão. E aí meu pai gritou assim, ó, Thalita, corre aqui, vem ver. Tem uma arquiteta e é de Sinop. Tá falando na televisão. Aí eu fui lá ver. E tinha o telefone ainda. Aí eu anotei o telefone. Eu mandei uma mensagem. Você respondeu, você era professora. Aí você falou bem assim, ó. Viu? A gente vai ter um encontro lá com os alunos numa obra de esquina. Foi no Vision. Acertou. No Vision, você falou assim, ó, a gente vai lá com os alunos, se você quiser ir lá, tá convidada, pode ir. No Vision. Aham. E era, tipo, na outra esquina da minha casa. E eu fui, e vocês dois estavam lá. E com os alunos, e tererê, tererê, tererê. Eu tenho uma pergunta que você fez pra eles até hoje na minha cabeça. Eu? Aham. Você perguntou assim pros alunos de arquitetura. Por que eu trouxe os pilares para trás da vitrine, da fachada? Você perguntou isso. Eu adorava perguntar essas coisas. Você perguntou bem assim, por que eu fiz isso? Por que o pilar tá recuado da minha fachada? Aí ficou aquele cri, cri, cri. Aí você falou assim, gente, pelo amor de Deus, vocês são arquitetos, vocês estão fazendo arquitetura. Aí você falou. Ai, gente, eu tô ficando emocionada. A função também. do arquiteto Vou chorar, porque eu sou chorona. Pensar, o que vocês estavam falando, de como o cliente vai usar o espaço, como essa fachada vai impactar o cliente, os usuários, o cliente do meu cliente. Aí eu pensei, caramba, é isso que eu quero fazer. Aí foi ali que eu decidi o que eu queria fazer. Ai, que legal! E eu tenho certeza que vocês não iam saber disso. Nossa, eu não lembro. Não, Eu lembro. A gente não faz ideia em como a gente impacta a vida das pessoas. Eu não lembrava da Thalita nesse sentido. Não lembrava. Mas eu lembro desse episódio. E o que eu posso falar? Eu fico emocionada, eu fico feliz, mas eu sou essa pessoa. A pessoa que vocês atendem, eu sou isso, sabe? Meu irmão é isso aqui, ó. A gente não tem... Muita gente acha, porque a gente julga muito sem saber, né? A arquitetura é isso, é essa influência que ela causa nas pessoas. Isso que é o diferencial. Você muda a vida. Por isso que tem que ser muito bem pensado, não é algo comum. Não é você replicar um projeto, sabe? Um quarto, fazer igual. Aquela casa, você vai derivar 3. Não, ela tem que ser exclusiva, ela tem que ser pensada para a pessoa. Quando a gente fala isso para as pessoas entenderem, no curso de arquitetura deveria ter psicologia. Porque a gente trabalha muito isso com os clientes, com os fornecedores. Você lidar com isso. E falando em projeto, vocês já salvaram um projeto assim de última hora? Não, assim, salvar, eu não diria salvar. Porque, por exemplo, cada arquiteto tem um perfil e um olhar muito particular, né? Então, não vou falar assim, salvar, porque eu acho até muito... É muita pompa da minha parte falar assim, salvar. Mas é muito comum no nosso meio acontecer de outros profissionais pegarem projetos de outros profissionais, às vezes para fazer o interiores ou às vezes para reformar lá na frente. Isso acontece. Por isso que a gente frisa muito, precisa estudar, precisa conhecer, precisa viajar. Eu tive uma professora na faculdade que falou assim, aproveitem todas as oportunidades de viagem que vocês tiverem na vida. Nunca imaginei assim, né? Eu falei, pra quê, né? Aí você começa a entender isso, e não é fácil, viajar não é uma coisa barata, mas qualquer viagem que tivesse, tem que olhar além e procurar algo novo, o diferente, aquilo que pode enriquecer a kitnet, a casa do cliente de alto padrão, até a rua que você passa, a calçada que você passa. Então você tem que
conhecer, ampliar a sua cabeça. Parar de ver só o que está na sua frente, assim, sabe? Quando eu já tive minha experiência no comercial da arquitetura com móveis planejados, né? Quando eu entrei na marcenaria, eles estavam executando uma casa que era o projeto de vocês. Eu não lembro o nome da cliente e eu não lembro o condomínio que era, mas era um condomínio fechado. Eu só lembro que a casa tinha uma escada preta de espiral. Gente, eu entrei naquela casa totalmente inexperiente, era o meu primeiro trabalho na arquitetura, assim, de fora de estágio. E é uma coisa que me marca no projeto de vocês. Quando eu comecei a trabalhar no Enermatic, eles me falaram que era vocês que tinham feito o projeto, eu não fiquei surpresa. Porque a identidade do projeto de vocês é muito marcante, é o conforto. Vocês trazem conforto. Por exemplo, eu entrei naquela casa, eu falei, cara, eu moraria nessa casa tranquilamente. E isso faz muito parte da parte, igual a Renata falou. Vocês sempre vão se adaptando, só que mesmo que vocês façam projetos que não tem nada a ver um com o outro, em algum lugar ou outro vocês deixam uma marca registrada de vocês, que é essa parte do conforto, de ser confortável, de você te abraçar. O carinho. Entende? Exatamente. Tanto na textura, vocês usam uma lâmina de MDF, que é, no projeto de vocês, praticamente unânime. Se vocês não é o predominante em algum lugar, vocês vão colocar, nem que seja na prateleira do banheiro. E eu acho isso muito legal. É uma identidade de projeto que vocês usam, que você olha e você fala, cara, isso tranquilamente seria um projeto dos Pavés. Eu acho muito importante, assim, o ser humano precisa pertencer. Não adianta, gente. Você renega tudo ali, mas você vai pertencer a outro lugar, né? Você precisa pertencer. E eu acho que a arquitetura, ela tem o poder de trazer isso, de pertencer. Como que você vai pertencer? Se sentindo parte do lugar, através de uma memória que vai despertar alguma coisa que está ali, através do aconchego, através do abraço que ele tá sutilmente, né? É o perfume, porque é tudo conceitual, mas a gente coloca muito isso. Eu gosto muito, agora tô falando eu, Camila, tá? Não é a arquiteta. Para mim é muito importante que as coisas te façam bem, te façam feliz, que você queira ficar, que você goste de voltar do lugar que você pro lugar que você trabalha ou pro lugar que você vive. Eu não gosto dessa arquitetura vazia. E até quando a gente tenta fazer uma coisa mais minimalista ou mais vazia, ela tem esse negócio de abraço da família, como se fosse o teu ninho. Sabe? É isso, João? Eu acho. Pra mim eu acho que faz fundamental. A diferença é que é o diferente bom, é o diferente gostoso que te faz querer ficar mesmo. Exato. Como foi essa experiência também com a Enermatic, a questão desse showroom? Esse foi raiva. Como que surgiu? Né, Rodolfo? Foi raiva pra no gente começo. a história desse projeto Enermatic, Iluminação. O Rodolfo, aqui a gente tem em parceria com a Letícia, né? A gente trabalhou com 2 escritórios, o nosso e da Letícia. Aí quando ele chamou a gente, tá, vamos conceituar, a gente se reuniu, a Letícia e o nosso escritório, vamos fazer isso. Aí chegava aqui, não quero trocar o piso, não quero fazer isso, não quero fazer... Eu lembro até hoje, eu tava saindo de uma obra, o Rodolfo me ligou, eu fiquei com tanta raiva, porque eu respirava assim, ó. Mas assim, a gente conseguiu, né, Rodolfo? A gente vai conversando e vê, ó, investe aqui, não investe lá, e isso aqui eu não posso. E a honestidade é muito legal. Dele fala assim, isso eu não vou gastar nisso, eu não posso, eu não quero, não faz sentido. Então a gente precisa aprender, eu acho que muito arquiteto precisa aprender a respeitar e a escutar o que o cliente quer também. Diálogo. Exatamente. Então por isso que eu falo que precisa de psicologia, é para ambos os lados. Então conta pra gente como que é essa experiência dessa parceria com a Enermatic Iluminação no trabalho de arquitetura. Eu acho que é maravilhoso, a gente trabalha acho que desde sempre. Eu já saí da faculdade pro escritório que a Camila já trabalhava com a Enermatic, então assim... É igual crescer, já tipo, com família, já entendeu? Tem a conexão. Faz muitos anos. Faz. É igual uma família, né? Não tem como. A gente briga, se ama e assim vai. A família faz parte também, exatamente. Faz parte do aprendizado. O que agora? Vamos voltar para a receita. O que nós estamos fazendo aqui agora? A gente vai fazer... A gente picou a linguiça. Para fazer o ragu. Agora eu tô picando cogumelo, que a gente vai colocar cogumelo também. João tá deixando a cebola bem picadinha, pra gente fazer o refogado da linguiça e do cogumelo. Tem alguma história assim
de algum projeto inusitado? Que Eu alguém já fiz um túmulo. imaginou alguma coisa? Como é que é? Fazer um túmulo, um túmulo foi bem ruim. Não, é porque assim, a filha de uns conhecidos nossos, ela tinha minha idade, um pouco mais velha, ela faleceu em 2012, 2013, de acidente de carro. E uma família bem conhecida da cidade e tal. Faleceu, beleza, aquele choque, aquela coisa toda. Aí passou um tempo, a mãe dela pediu para nós fazermos o túmulo dela, né? O lugar ali. Então, assim, eu lembro que eu tive duas situações de muita discrepância nessa época. Eu tinha uma coluna no Jornal Capital, eu escrevia semanalmente. Até eu acho que eu levei isso para minha coluna, porque foi assim, eu estava com essa questão e paralelo a isso, eu estava ajudando uma outra cliente, era o quartinho da filha, era o aniversário, o que eu não lembro direito. Não lembro. Uma comemorando a vida da filha, a outra pedindo para a gente projetar o lugar de descanso eterno da filha. Então, assim, sabe, você fica pensando, pô, o que vai ser, o que eu vou fazer ali para essa mãe que vai chegar... Tem um alento. Naquele lugar, sentar, chorar pela filha, fazer as orações dela. O que eu posso trazer naquele momento? E esse é o papel do arquiteto, né? Porque assim, gente, a gente projeta tudo. A gente projeta desde casas e lugares de celebrações de alegria e a gente projeta o lugar onde o nosso corpo recebe os cuidados finais ali, rumo ao encerramento. Uma vez eu projetei uma capela, eu fiz um interiores numa capela mortuária. Aquilo me deixou bem triste, porque eu me peguei pensando, não, mas se eu tivesse morrido, eu queria como que isso aqui ia. Aí depois, sabe, me deu um bode, assim, me deu uma tristeza, um negócio. De projeto inusitado, a gente já fez bastante coisa inusitada, mas o que eu vou lembrar que me marcou muito foi isso. Isso para mim foi sofrido, foi difícil, sabe? É difícil. Tem alguma lembrança, João? E tem uma bem recente, né? A gente tá falando, vamos falar de coisa boa, do cartório daqui de Sinop, que a gente teve a oportunidade de mudar ele de lugar e fazer o interiores. Foi um dos primeiros cartórios do estado, e se eu não me engano do Brasil, que tem uma sala de casamento. Então, assim, o cliente não precisa, você não precisa pagar a mais para ter um espaço bonito. É o preço do casamento, então você tem acesso. Todo mundo tem direito então, você imagina, à dignidade. Quantas pessoas que não conseguem fazer uma festa de casamento, então elas têm um espaço bonito para celebrar, dedicado para aquele momento da vida dela. Então, fazendo um contraponto com o que a gente estava falando agora, eu acho que isso foi uma coisa muito legal. Antigamente, você estava casando aqui, lavrando uma certidão de óbito aqui, sabe? E agora não, E foi separado, quer dizer, uma coisa acontece num lugar, outra coisa acontece em outro lugar, porque não tem como você estar celebrando o nascimento, a união de uma família, enfim, e às vezes o encerramento de uma outra vida ali do lado E o cuidado, eu lembro o cuidado dela, que ela fez a solicitação dessa sala, com a porta, de porta dupla, pra, sabe, você ter todo aquele efeito que é o sonho de muita gente, né? E como você vê a atuação desses novos profissionais, essa geração que está vindo aí, e a atuação desses novos profissionais no mercado? Como que vocês avaliam isso? Eu sou uma pessoa, eu ainda acredito em meritocracia, eu acredito que você vai conquistando o seu espaço através de muito trabalho duro, tá? De muito estudo. Não tem como você fugir disso, infelizmente. E o profissional que está começando e que realmente ele é comprometido, dedicado, que ele entende que a vida é dura, é sofrida, você vai lá, vai penar, vai ficar de cara, mas você persiste, dá o seu melhor, você vai conquistando o seu espaço. E aí a gente entra assim, por que o cliente não entende às vezes por que a gente faz às vezes um beiral muito grande ou uma janela de banheiro muito grande, sabe? É esse conhecimento que a gente traz. A gente tenta, e a nossa bagagem, a gente já teve a oportunidade de viajar muito e ver coisas diferentes, comportamento
das pessoas em diferentes lugares. Então a gente tenta trazer tudo isso para dentro do nosso projeto. Ah, mas é um banheiro. Pô, mas a pessoa trabalhou o dia inteiro, às vezes está tão cansada, quer chegar em casa, sabe? Tomar um banho, sabe, uma coisa relaxante. Ela não pode ter um spa dentro de casa, mas ela tem um banheiro, todo mundo tem um banheiro. De que forma você consegue transformar aquilo numa experiência para ela? A gente foi num showroom esses dias, você lembra, Mari, que a gente estava falando da experiência do chuveiro. O chuveiro, você apertava girava um negocinho assim, ele mostrava vários tipos de jato. Um jato forte, um jato frio. E as pessoas não conheciam isso ou não entendem o porquê, mas a gente, às vezes, a gente tem a possibilidade de trazer isso e dar para a pessoa, sabe? Esse prazer, esse conhecimento. Gostaria de fazer um agradecimento ao escritório Pavese, né, da Camila e do João, que são sim, parceiros de longa data, de rocha, e nós queríamos fazer a abertura desse quadro com eles e não tínhamos dúvida de que ia ser do jeito que foi, sabe? Legal, descontraído, eles amam cozinhar e essa é a essência desse programa, né? Aqui não é para valorizar a comida, não é valorizar a receita, quer dizer, né? A gente quer valorizar os profissionais e o que a gente tem na essência deles. E isso aqui a gente viu hoje aqui e foi super legal. Obrigado. A gente agradece todo o carinho. Obrigada.